Olá meus caros, aqui é o Corvo. Desde já e sendo muito franco, digo que a cada novo filme do subgênero slasher anunciado pela indústria, o máximo que sinto é um cansaço. Sensação de quem não espera assistir absolutamente nada do que já não tenha visto anteriormente. O fato de a tecnologia gráfica ter tomado o lugar do trabalho artesanal, ou seja, da maquiagem protética, é um ponto que retira de mim qualquer curiosidade para assistir os slashers modernos, pois eles sequer oferecem conteúdo técnico que me deixe pensando sobre como os profissionais do departamento conseguiram realizar as cenas. Quem me escuta há mais tempo no Cine Corvo sabe que defendo um modelo misto, onde efeitos práticos sejam aplicados naquilo que é factível e realizável, enquanto a CGI pode ser aplicada em conceitos impossíveis de serem representados materialmente. Além das repetições e dos velhos clichês, afirmo categoricamente que os slashers modernos não possuem sequer muito charme. Estou dizendo que não há bons slashers após a fase dourada da onda, que iniciou com Halloween, em 1978, e terminou mais ou menos na metade dos anos 80? Não, também não é isso. Podemos encontrar bons slashers produzidos posteriormente, inclusive neste século. Mas o trabalho de garimpo nem sempre é muito satisfatório, porque inevitavelmente iremos assistir a várias películas maçantes até que algum exemplar chame realmente a nossa atenção. Não estou aqui de modo algum sendo ingênuo, a ponto de esperar que novos filmes do subgênero terão o impacto que os clássicos de outrora causaram em suas respectivas eras. Isso não seria possível e nós sabemos disso. A fórmula slasher já não é capaz de sensibilizar um público que o próprio subgênero, que está entre os mais acessíveis do horror, foi diretamente responsável por dessensibilizar. Quando uma trilogia como Fear Street é anunciada, não deposito nos envolvidos a expectativa de que meu desejo de ser surpreendido pela sétima arte seja saciado. Como disse, isso seria ingenuidade. A única coisa que espero é um bom roteiro, uma história interessante, bem conduzida e com uma boa direção. Sendo assim, o primeiro filme dessa trilogia netflixiana, digamos, foi capaz de proporcionar isso? Esta é a pergunta que infelizmente respondo com um sonoro não, e considero o motivo para a insatisfação minimamente razoável. Ora, se produtores, direção e roteiristas já não tinham sobre seus ombros o compromisso com a originalidade, o mínimo que se espera deles é que cumpram suas devidas funções, certo? Que filmem bem, editem bem e que apresentem um texto estruturado, e preferencialmente sem furos. Fear Street, 1994, primeiro filme desta trilogia, falha miseravelmente no compromisso de assegurar o mínimo, coisa que espero que as duas sequências, que assistirei posteriormente e também apresentarei aqui no Cine Corvo, corrijam. Antes de prosseguir, preciso falar um pouco do modo como decidi abordar estes filmes. De maneira bastante inusitada, os três foram lançados pela Netflix em datas muito próximas entre si, o que me colocou num dilema. Deveria eu assistir um de cada vez, aguardando o próximo? Ou esperar que o último volume fosse lançado e apenas aí me ocupar do material? Este questionamento inicial acabou se tornando irrelevante, porque o que de fato decidi é que a minha avaliação dos filmes se daria a partir da impressão única deixada por cada um deles, na cronologia em que foram apresentados. Em outras palavras, eu escreveria logo após assistir cada filme, de modo que meu julgamento não fosse contaminado pelos erros e acertos das sequências seguintes. Penso que mesmo os filmes sendo lançados conjuntamente, apenas com alguns dias de diferença, seria pertinente avaliar cada um separadamente, e não o todo, para concluir se a estratégia adotada pela Netflix foi assertiva e bem planejada, se ela faz sentido. Parece se tratar de um tema banal, mas fragmentar um único conceito costuma ser muito escorregadio e arriscado.
porque filmes sequenciais que se propõem a este tipo de movimento devem ser clínicos, cirúrgicos para não mostrar demais. Mas, ao mesmo tempo, eles devem mostrar o suficiente para que a plateia fique ansiosa e inclinada a continuar assistindo. É um modelo semelhante ao adotado em séries de TV, que, embora seja um modelo lógico, não é tão simples assim como parece de ser realizado. É um modelo que requer parcimônia, decisões com muito tato, mas sem abdicar totalmente daquele pouquinho de ousadia moderada. Do ponto de vista analítico-comportamental, o modus operandi deve funcionar como uma espécie de estímulo intermitente, onde se recompensa o público, mas sempre aos poucos, deixando-o sem reforço por um pequeno período de tempo para, então, voltar a reforçá-lo. No caso do cinema, o maior reforço positivo e mais satisfatório deve ser, em tese, no último episódio ou no último filme, porque ali termina a saga, termina a obra, e uma grande sensação de prazer precisa ser instaurada no telespectador. Tendo essas considerações em mente, afirmo que Fear Street 1994 falhou miseravelmente em todos os sentidos. Se os 3 filmes fossem publicados em anos diferentes, e não dias, como neste modelo adotado pela Netflix, eu possivelmente não assistiria às 2 sequências levando em consideração o que foi apresentado neste primeiro filme. Ele deixa uma péssima impressão. O que mostrar, como mostrar, em que intensidade, como apresentar fragmentos soltos que se conectam com os outros filmes não vistos. Fear Street 1994 falha em todos os aspectos e a única razão que me fará assistir os demais é o fato de eles estarem aqui, literalmente disponíveis a um simples clique ou aperto de botão. O que me leva a fazer isso é a comodidade, e não uma boa condução apresentada pelo primeiro filme. A diretora Leigh Janiak, que é novata na indústria e ainda pouco experiente, aparentemente não é muito habilidosa para trabalhar com fragmentos, uma colcha de retalhos, que é mais ou menos o que esse primeiro filme aqui é. Os seguintes saberei depois quando ver, mas pelo menos esse primeiro é sim, uma colcha de retalhos. Eu não esperava de maneira alguma um Sir Arthur Conan Doyle escrevendo um roteiro de mistério aqui, mas penso que dava para caprichar mais, levando-se em consideração que há muito material literário para utilizar se inspirar. Fear Street é uma adaptação da obra de R.L. Stine, não literal, já aviso, que optou por uma apresentação cronológica não linear. A estratégia de divulgação apresenta primeiro os eventos de 1994, seguindo para 1978 e encerrando com a raiz dos fenômenos sobrenaturais, no ano de 1666. Suspeito que a diretora tenha feito esta opção para talvez intensificar a aura de mistério, colocando-a em uma crescente até o devido desfecho. Dito isso, e apenas tomando este primeiro filme como referência, tenham isto sempre em mente, o que menos a diretora conseguiu extrair de mim foi curiosidade ou qualquer tipo de questionamento. Pois, assim como muitos diretores contemporâneos, Janiak peca ao não considerar que os acontecimentos em si, colocados de forma crua para o público, não são suficientes para que o mesmo faça um investimento emocional na obra. E é este investimento, por sua vez, que mantém o público conectado, repercutindo e debatendo o conteúdo nas redes sociais, atualmente um polo importante para a divulgação de novas obras. O público raramente vai se envolver com obras que não apresentem minimamente uma boa ambientação, mas também personagens que tenham alguma substância, que evitem transmitir aquela sensação de serem genéricos ou iguais a qualquer outro que vimos em slashers do passado. O casal de namoradas, Dina e Sam, tinham, pelo menos no papel, em tese, potencial para isso. Mas o roteiro, que também contém a assinatura da diretora,
fez nada ou muito pouco para que essas personagens se tornassem importantes ou relevantes. Fico com a sensação de que a diretora as banalizou, que Janiak talvez tenha julgado que apenas apresentar superficialmente o relacionamento amoroso conturbado das adolescentes seria suficiente para aproximar o público não homofóbico de ambas. O preconceito está aqui, o conflito, a dificuldade de autoaceitação, o peso do olhar da família e de terceiros, isso não há como negar. Mas a maneira como esta parte dramática foi retratada é muito pálida, tão pálida como Sam estava naquele leito de hospital. Há elementos aqui para a dramatização, mas não há, de modo algum, uma dramatização em si ocorrendo, que seja profunda. Em slasher isso seria possível? É uma pergunta pertinente, mas eu creio que sim. É possível que nós nos envolvemos em slashers, e creio que outras obras já provaram isso. Quando a possibilidade de dramatização minimamente aparece, em Fear Street, 1994, as personagens são muito mal escritas para suscitarem qualquer tipo de reflexão. Como é de se esperar, o público vai atacar as atrizes e depositar somente nelas a responsabilidade por isso. Mas, baseando-me naquilo que vi, penso que o problema é principalmente de roteiro. E verdade seja dita, eu não sei se posso culpabilizar Janiak e os demais roteiristas também, pois Fear Street jamais foi uma franquia literária de primeira prateleira, de qualquer modo. O autor, R.L. Stine, fez um nome para si primeiramente com a série Goosebumps, criada para o público infantil. Fear Street, no caso, foi uma tentativa, e bem-sucedida, pelo menos do ponto de vista econômico, de fisgar o público adolescente. É isto e nada mais. Mas os leitores de Fear Street logo percebem que Stine não é o tipo de escritor apto a fazer grandes provocações e meditações. Não, a obra é trivial, mundana, de muitos clichês, e Stine nunca tentou convencer ninguém do contrário. E neste sentido, talvez Janiak tenha acreditado que uma narrativa mais elaborada e atual poderia inserir um elemento mais maduro nesta salada mista de gêneros do horror que é Fear Street. Eu enalteço a diretora pela tentativa, pela intenção, que é boa e válida. Mas, infelizmente, não foi desta vez que ela conseguiu algum resultado sólido. Pelo menos não com o primeiro filme. A adaptação de Fear Street mantém a salada mista que caracteriza os livros, onde adolescentes comuns de uma cidade fictícia chamada Shadyside lidam com fenômenos sobrenaturais em diferentes épocas. Assombrações, magia negra e assassinatos são bastante comuns, assim como o clima de mistério meia-boca e o final com plot twist mais meia-boca ainda. Como mencionei, os filmes não são adaptações literais, mas algumas informações mínimas sobre os livros poderiam ter oferecido ao público elementos para se situar melhor. Não estou dizendo que não haja referências no filme, isto há. Apenas penso que elas foram insuficientes para ajudar o público a ter uma melhor noção do cenário onde a história acontece. Penso que mais informações conceituais sobre a obra de Stine fariam com que nos importássemos mais. Entendo que Janiak possivelmente se preocupou em não revelar mais devido ao fato da história não ser contada linearmente. Pode ser que ela faça isso nos filmes seguintes. Mas isso só resgata o que eu disse agora há pouco sobre a assertividade na seleção de poucos elementos, mas suficientes do ponto de vista qualitativo para atrair do público algum tipo de investimento emocional. Faltou. O nome do filme e dos livros é uma referência à rua de Shadyside, que homenageou a família Fear, F-E-A-R, letras que formam a palavra para medo em inglês. Porém, originalmente, o nome da família era Fear, F-I-E-R.
que soa parecido com a palavra medo, e é, por sinal, o sobrenome da bruxa mencionada no filme. Nos livros, Benjamin e Matthew Fear queimaram uma mulher e sua filha na fogueira, acusadas de praticar bruxaria. Elas eram membros da família Good, mesmo nome do delegado do filme, notem. William Good, pai e marido das mulheres assassinadas, amaldiçoa então os Fear. Embora um incêndio supostamente tenha matado o último dos Fear, os livros apresentam sobreviventes, o que irá desencadear assim um enredo das publicações de Stein. Basicamente, o mal de Shadyside gira em torno desta rivalidade entre os Good e os Fear, que alteram seu sobrenome por temerem a maldição e porque, curiosamente, o rearranjo das letras também configura a palavra Fire, F-I-R-E, termo para fogo. Embora exista a Rua Fear nos livros, o primeiro filme ainda não apresentou e sequer mencionou tal endereço. Achei esta decisão estapafúrdia, visto que nenhum cinéfilo deveria ser obrigado a ler a obra de Stein para entender o título do filme. Fear Street, 1994, tinha por obrigação elucidar minimamente isso. Janiak não precisaria ir a fundo no significado do nome ou suas origens, mas poderia ter feito alguma menção breve. Não é isto que o filme se dedica o tempo todo, principalmente no que diz respeito a elementos da cultura dos anos 90, que é o caso aqui. Em termos técnicos, um slasher de espírito noventista é o que vocês vão encontrar neste filme, o que vai de encontro com a data presente no título. Coisa que não é nenhuma novidade, pois parte do marketing de Fear Street, 1994, deu a entender que os produtores fariam exatamente isso. Alguns cinéfilos dirão que o filme não tem nada a ver com os slashers noventistas em virtude do romance entre Dina e Sam, um elemento novo e não presente nos slashers tradicionais de modo em geral. 99% deles são misóginos e heteronormativos. Mas este é um comentário bastante estúpido de ser feito porque o que fez filmes como Scream, I Know What You Did Last Summer e Urban Legend, slashers de segunda onda, de revival, não foi nenhum tipo de relacionamento amoroso de qualquer ordem, mas sim a estética, o estilo de movimento de câmera e a adesão de elementos da cultura pop daquela década. Relacionamento hétero ou homonormativo estão presentes em todas as décadas da história da civilização, e o que muda é apenas a forma de retratação dos mesmos no cinema, dependendo do nível de barbárie ou esclarecimento do contexto histórico. O fato de serem ou não retratados, e como são retratados, não quer dizer que eles não existam, no caso, os relacionamentos, né? E não é isso também que caracteriza os slashers noventistas como eles realmente são. Esteticamente falando, Fear Street, 1994 é sim um filme com estética noventista, e isso já fica suficientemente claro logo na abertura, que é uma referência mais do que óbvia a Scream. E bem, o que eu penso sobre isso é o mesmo que pensava sobre os slashers noventistas. São estética e conceitualmente sofríveis, ainda mais banais e fúteis que os slashers oitentistas foram. Portanto, em termos de mediocridade, Fear Street 1994 conseguiu se espelhar, e só vai agradar quem ainda tem algum sentimento nostálgico pelos filmes dos anos 90. Costumo dizer que a forma cinema e sua recepção pelo público são algo de pouca sensatez, pois vemos com bastante frequência filmes medíocres serem aclamados e alguns inovadores escorraçados. Mas o tempo é implacável, senhor da razão, e mesmo que tardiamente ele faz justiça. Os escorraçados acabam reconhecidos, e os aclamados, devido ao imediatismo e tendências de época, são esquecidos. Passados quase 25 anos do início da primeira onda slasher, está mais do que claro quais foram os títulos que sobreviveram ao teste do tempo, e neste sentido, a década de 90 aparece muito mal na fita. Dirigindo-me para o fim da apresentação, preciso grifar que há mais referências da cultura noventista em Fear Street, 1994, além dos filmes mencionados. O personagem Josh, em situações onde precisa encarar Kate, seu interesse amoroso,
Repete as palavras cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA, Start. Trata-se de um cheat code utilizado em muitos videogames da Konami, que naquela década era uma das empresas japonesas mais respeitáveis da indústria. Este cheat code habilitava algum conteúdo adicional de um game em questão. No campo da música, as referências ficam muito evidentes também, exceto pela homenagem ao álbum Fear of the Dark do Iron Maiden. O restante das faixas musicais tendem à sonoridade grunge, a mais popular da década em questão. Mas notem que o serviço de casa não foi bem feito aqui, e o filme apresenta anacronismo, pois várias músicas tocadas foram escritas após o ano de 1994. Com tudo isso em consideração, é necessário dizer que, por mais apelo que Fear Street 1994 dê à década que faz menção, não existiria uma segunda onda de slasher se não houvesse a primeira. E deste modo, o filme acaba homenageando também alguns filmes oitentistas, slashers ou não. Há uma referência a The Shining, de Stanley Kubrick aqui, que não é slasher, por exemplo. E essa referência é feita no posicionamento de câmera e nas machadadas contra a porta, desferidas por um dos antagonistas, por exemplo. Este antagonista, por sua vez, usa uma máscara que remete muito ao primeiro aparecimento de Jason Voorhees, no segundo filme da franquia Friday the 13th. Lembro-vos que Jason não apareceu originalmente usando uma máscara de hóquei. Ele só vai conseguir aquela máscara no terceiro filme da franquia, mais ou menos da metade para o final. E, para terminar, a morte mais grotesca de Fear Street 1994 foi construída para homenagear um slasher mais desconhecido, mas também sanguinário, chamado Intruder. O cenário ser um supermercado já foi uma homenagem em si, mas o uso da serra para cortar pães, uma máquina para deixá-los em fatias, foi o ponto mais nojento deste filme. Não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência de quem não viu, mas originalmente o departamento de arte foi contra esta cena por considerá-la impossível em situações normais. Eles acreditavam que a serra não conseguiria realizar fisicamente o que Janiak propôs. Como a diretora se mostrou inflexível, a máquina foi adquirida junto com uma melancia, que serviria como prova de que as fatias não seriam feitas. E todos ficaram bastante surpresos e estarrecidos quando a máquina estraçalhou a dura e espessa casca do fruto. Mas enfim, creio que já condensei comentários suficientes para não deixar o ouvinte no escuro. Em breve voltarei com o comentário das sequências, que espero serem substancialmente melhores. Acredito que serão, pois o primeiro filme apresentou um nível muito baixo, que acredito ser fácil de superar. Saudações Corvides.